Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá, boa tarde. Coletivo Bancada do Livro inicia hoje o seminário Os Movimentos de Resistência na Ditadura Militar no Brasil. Eu tenho a honra, a satisfação e a responsabilidade de abrir essa importante atividade de conhecimento, de pesquisa histórica, ciência política e também de formação política. Sou o professor Edilson José Gracioli e vou abordar aqui nessa primeira parte da aula de hoje, das 14 até as 15 horas, vou abordar o tema a conjuntura do governo Goulart, o golpe e a ditadura. É uma tarefa bastante ousada pelo pouco tempo de que dispomos, mas é aquela parte que me cabe nesse latifúndio, como cantaria Chico Buarque de Holanda. Um dos perseguidos pela ditadura militar, diga-se de passagem, e agora pela tentativa de reeditá-la também. Muito bem. Eu quero discutir aqui com vocês uma temática que é muito cara, muito importante. É bom sempre lembrar que eu nasci em 31 de dezembro de 1963, com 8 meses, fiz a minha mãe passar o Réveillon no hospital, o meu pai meio alcoolizado por conta da alegria do filho que nasceu em meio a um choque anafilático da mãe. Muito bem. Eu acho que os anjos da guarda me protegeram de eu não nascer no ano do golpe, pelo menos daquele golpe. Depois haveria outro em 2016. Então, o tema da minha aula é a conjuntura no governo Goulart, o golpe e a ditadura. Eu quero começar por uma definição etimológica literal do que significa conjuntura. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos dentro de formações econômicas sociais, vivemos dentro de um modo de produção. Esses aspectos, sociedade, formação econômica social, modo de produção, tempo histórico, dizem respeito a aspectos estruturais. Mas dentro das mesmas estruturas, podemos conhecer, e de fato isso ocorre, várias confluências de circunstâncias. Eu acabo de definir o que é conjuntura. Conjuntura é uma confluência de circunstâncias específicas. Aí eu penso que cabe nos reportarmos a um importante texto de Marx, não pelo argumento da autoridade, mas pelo vigor do argumento. O Marx, lá no 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, quando ele analisou o golpe de Estado dado pelo sobrinho de Napoleão Bonaparte, o Luiz Bonaparte, em 10 de dezembro de 1851, o Marx vai, no início de 1852, escrever um pedido que veio muito bem a calhar, porque ele estava numa pindaíba financeira desgraçada. O Marx escreveu uma série de artigos para jornal a respeito do golpe dado e da conjuntura em que se inseria aquele golpe no ano anterior, meses antes de escrever esses textos. E a reunião desses vários artigos destinados a uma intervenção no debate público, vários desses artigos, a reunião deles deu origem ao livro que nós conhecemos pelo nome de O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E o Marx inicia esse texto dizendo que os homens, os seres humanos, fazemos a história, mas não fazemos como quisermos. Fazemos sobre e dentro de circunstâncias históricas que não escolhemos. Podemos atuar nelas para mudar, para reproduzir, para reformar, para transformar revolucionariamente, mas nós herdamos as circunstâncias do passado. Um outro autor no campo marxista, George Lukács, húngaro, ele vai desenvolver um pouco essa ideia na sua obra de maturidade,
a ontologia do ser social, e ele fala exatamente o seguinte, que nós atuamos sobre uma causalidade posta e em meio a uma luta de teleologias, a uma luta de projetos políticos, econômicos, sociais, morais, etc. Lukács está falando a mesma coisa que Marx. O terreno histórico sobre o qual pisamos, que nos constrange, nos limita às ações, mas também nos possibilita ações, ele é uma causalidade posta, existente, anterior aos agentes políticos, sociais, econômicos. E há uma disputa de finalidades, né? Há uma disputa de projetos. Então, eu quero começar falando dessa conjuntura do governo Goulart, do golpe, da ditadura, voltando atrás, buscando as raízes desse terreno. Qual era a configuração desse terreno? E aí eu sou obrigado a, pelo menos, voltar ao pós-Segunda Guerra. Quando acaba a Segunda Guerra, né, 1945, o mundo vive o início da Guerra Fria. E a Guerra Fria foi um importante marco, um importante divisor de águas de um mundo bipolarizado, de um combate ferrenho contra as experiências de transição socialista que já haviam começado algumas décadas antes. Isso teve um impacto muito grande na sociedade brasileira. A Escola Superior de Guerra, de 45 em diante, ela absorve toda uma ideologia estadunidense, toda uma concepção de forma de ser que o Brasil deveria adquirir na linha de um alinhamento automático com os Estados Unidos. Aí, na Escola Superior de Guerra, começou a ser gestada, na década de 40, no pós-Segunda Guerra, a ideologia da segurança nacional. A de que um inimigo interno deveria ser combatido. A de que o comunismo era um grande fantasma a nos assombrar, a atacar o mundo livre. Basta se entender o que significa esse mundo livre, né? Nos moldes capitalistas, dentro de relações imperialistas, tendo os Estados Unidos e seus grandes aliados no topo dessa articulação. Então, é nesse contexto de Guerra Fria, esse é o primeiro e mais decisivo elemento de conjuntura no âmbito da geopolítica do período. Ele permeia toda a preparação do golpe de 64, todo o contexto de ditadura e invade o período todo da ditadura militar. Mas é importante sabermos também que o golpe de 64 ele não constituiu um raio num dia de céu azul. Ele não veio do nada, ele não era uma coisa excepcional. Eu vou destacar aqui, pelo menos, 4 momentos em que se tentou dar um golpe antes de 64, antes de 1º de abril de 64. 1945 já foi um ato golpista. A deposição de Vargas foi um golpe liderado pela cúpula das Forças Armadas em 29 de outubro de 45. A deposição de Vargas foi pela força. Não vou entrar aqui no debate de que em 30 houve uma revolução liderada por Vargas, de que de 37 a 45 teve vigência no Brasil o Estado Novo, com contornos também ditatoriais, com recurso à tortura. O meu foco não permite voltar a tanto tempo atrás assim. Mas o fato é que a deposição de Vargas foi liderada pela cúpula das Forças Armadas, já em alinhamento com a política, com a geopolítica estadunidense. É importante dizer que Vargas iniciou um processo, intensificou um processo importante de industrialização, de constituição da indústria de base. Vargas tentava retirar o Brasil da dependência de produtos siderúrgicos estadunidenses e de outros países capitalistas centrais. A Companhia Siderúrgica Nacional, eu estudei toda essa história, porque isso marca a minha trajetória de mestrado até o pós-doutorado. Vargas buscou
uma indústria de base brasileira autônoma. E por isso, de maneira correta, ele é reconhecido como um dos principais artífices de uma soberania nacional. E os Estados Unidos não queriam isso. Os Estados Unidos só aceitam financiar a constituição de uma companhia siderúrgica nacional quando o governo Vargas vai flertar com a Alemanha, já em meio à Segunda Guerra, e aí os Estados Unidos topam o financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional. Mas os Estados Unidos nunca olharam para Vargas de maneira satisfatória. Vargas, na sua luta pela afirmação de um projeto nacional, era um problema para os Estados Unidos. Quando Vargas depois ganha a eleição em 1950, aí ele retoma a presidência pela via eleitoral, ele foi vítima de várias campanhas, né, de difamação, de ataques ao seu governo, que culmina com o seu suicídio em 1954. Vargas, com isso, como que adiou o golpe pretendido pela cúpula das Forças Armadas em 10 anos. Em 54, né, o ambiente já era de novamente retirada, aí no caso de um presidente eleito pela força, para que o Brasil tivesse um alinhamento mais claro com os Estados Unidos. E o suicídio de Vargas mobiliza a população brasileira, inclusive o jornal Globo e a sede do Partido Comunista do Brasil, à época, sigla PCB, foram atacados porque havia elementos de crítica ao governo Vargas, tanto do ponto de vista liberal, expresso pelo jornal O Globo, quanto do ponto de vista comunista, expresso pelo Partido Comunista do Brasil, sigla PCB, na oportunidade. E o povo se rebelou. Vargas usufruía de uma popularidade impressionante. Esse adiamento não ficou parado. Embora o golpe fosse dado apenas 10 anos depois, o fato é que em 1955, em 11 de novembro de 55, se deu uma ação contra as pretensões da UDN, porque a UDN, desde 54, quando Vargas se suicida, ela tinha pretensões de tomar o poder após o suicídio dele. E aí, em novembro de 55, cumpriu um papel importante nesse episódio o então ministro da Guerra, Marechal Lott, se impediu essa udenista tentativa de golpe. E de maneira que, em 11 de novembro de 55, a ação preventiva contra essas pretensões golpistas da UDN foi decisiva para desestruturar o golpismo, que visava o quê? Visava impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Quem era o vice de Juscelino Kubitschek na oportunidade? João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho de Vargas. Não é? Muito bem. Nós tivemos, então, esses insights, esses lampejos golpistas em 45, em 54 e em 55. Mas aí vem o ano de 1961. O presidente eleito Jânio Quadros, o seu vice João Goulart. Jânio Quadros renuncia, mas a renúncia dele tinha também um cálculo golpista. Eu renuncio, vou desembarcar na base aérea em Cumbica, São Paulo, serei aclamado pelas massas, volto ao poder nos ombros do povo e vou implementar uma pauta que ia do moralismo típico de Jânio Quadros a uma política interna de direita, ainda que no plano externo Jânio Quadros acenasse com Che Guevara e coisa do tipo. Essa tentativa frustrada de voltar ao poder com contornos autocráticos por parte de Jânio Quadros não se efetivou. E aí vem uma nova tentativa de golpe. João Goulart estava na República Popular da China, em visita diplomática, com discursos importantes, e o que se viu na oportunidade foi exatamente
a tentativa de se esvaziar, impedir a posse de João Goulart. Na impossibilidade da posse de João Goulart se dar, costurou-se uma solução de compromisso pelo alto. João Goulart assume, porém, nós vamos mudar o sistema de governo para parlamentarismo. Durante o breve período de parlamentarismo, o Brasil conheceu 3 gabinetes de ministros. O primeiro deles, exatamente o mineiro, que tomou a frente desse processo, me foge agora o nome, gente, por favor, me ajudem aqui, Tancredo Neves. Tancredo Neves foi o primeiro dos 3 primeiros ministros do período parlamentarista naquele momento da história do Brasil. Em janeiro de 63, houve um plebiscito para que a população escolhesse se queria a continuidade do parlamentarismo ou a volta do presidencialismo. Ganhou a volta do presidencialismo. Então, a partir daí, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar um presidente da República com efetivos poderes de chefia de Estado e chefia de governo, no presidencialismo é assim, e ele que vinha de uma tradição trabalhista. É importante nós aqui abrirmos um pequeno parênteses, que é o que o tempo de que disponho me permite, para dizer que nesse momento havia um intenso debate entre nacional-desenvolvimentistas, trabalhistas e comunistas sobre o rumo que a nação brasileira poderia. Depois eu vou mostrar um livro que mostra, inclusive, um dos principais espaços de elaboração teórica desse debate nacional desenvolvimentista. O fato é que o ano de 63, portanto, no Brasil, começou bastante caliente, num contexto que era de Guerra Fria, que era dos Estados Unidos profundamente incomodados com a subida de João Goulart ao poder, agora com poderes, de fato, de chefia de Estado e de chefia de governo, e João Goulart vai anunciando o seu programa de reformas de base. Esse programa de reformas de base, ele era trabalhado exatamente por nacional-desenvolvimentistas, por trabalhistas, de certa forma por comunistas. E essas reformas de base, elas se pautavam basicamente nos seguintes pilares: uma reforma da educação, uma reforma do sistema bancário, reforma agrária, lei de remessa de lucros ao exterior. Isso daí, num país em que grandes fatias, não era a totalidade, mas grandes fatias da burguesia nacional, era muito pouco nacional, muito dependente do capital externo, muito atrelada a uma lógica de interesse das transnacionais que já se constituíam naquele momento. Mas essas reformas de base, que atacavam pontos centrais, vejam que até hoje o Brasil possui alguns desses aspectos intocáveis quanto aos interesses das grandes frações, ou melhor, das frações do grande capital nesses setores: educação, sistema bancário, reforma agrária e remessa de lucros, sob outros nomes, né, para o exterior. João Goulart apresentava, ele e sua base parlamentar, ele e os movimentos sociais alinhados a ele, apresentavam essas reformas de base como, abre aspas, o caminho do progresso pela paz social. Aqui eu quero deixar um esclarecimento muito importante. João Goulart estava longe de ser um revolucionário. João Goulart não era um comunista. João Goulart, inclusive, era, a exemplo de Brizola, proprietário de terras. Mas ele era um capitalista que pensava um projeto nacional de desenvolvimento e via a importância da atividade industrial no Brasil se diversificar, ter pujança, não depender do capital estrangeiro. Isso irritava profundamente os países capitalistas centrais e suas respectivas burguesias. Eu vou ampliar a noção. E seus respectivos blocos no poder. A categoria analítica aqui é própria de Nico Poulantzas, que tem uma contribuição decisiva sobre esse debate.
Esse era o cenário. As ligas camponesas eram base importante de apoio à proposta de reforma agrária, evidentemente. O CGT, né, o Comando Geral dos Trabalhadores, a mesma coisa. Mas havia um pouco de bravata na chamada esquerda. Se superdimensionava o poder de resistência, de atuação. E esse quadro vai circunscrevendo o governo João Goulart a uma situação bastante difícil. De um lado, uma base popular que existia, cá para nós, verbalizo aqui um diagnóstico que possuo há muito tempo, o governo João Goulart foi o governo mais, vou usar um termo que está na moda, progressista, avançado, mais comprometido com a independência nacional que o Brasil já teve. A reforma bancária proposta por João Goulart está anos-luz à frente do que os governos, por exemplo, do PT, fizeram nesses anos em que estiveram à frente da presidência da República. Só para dar um paralelo, eu sei que é uma ideia polêmica, mas se não fosse para ter polêmica, eu não seria convidado para estar aqui. Esse contexto, veja, João Goulart reassume as condições de presidente com efetivo poder de governo em janeiro de 63, e um ano depois, o país está numa efervescência de muitas críticas. Porque se de um lado havia essa base de apoio a João Goulart, de outra parte havia poderosas forças de oposição a ele. Carlos Lacerda era a boca de caçapa contrária a João Goulart, e ele sempre vinha com aquela conversa: corrupção, governo corrupto. Esse script não muda na história golpista que o Brasil percorreu. Em 13 de março de 64, muito perto, muito próximo, ali em frente a edifícios das Forças Armadas, no Rio de Janeiro ainda, acontece o comício da Central do Brasil. O objetivo desse comício, por parte do governo Goulart, era uma intensa mobilização popular em defesa das reformas de base. Não era em defesa do salvador da pátria, João Goulart. Havia uma dimensão programática, ideológica, de interesse popular em disputa. E também estavam previstos outros comícios para 21 de abril, Tiradentes, em Belo Horizonte. E em 1º de maio, em São Paulo, de maneira que havia uma agenda de mobilização popular em defesa das reformas de base. Esse contexto todo foi sendo, digamos, o combustível da ebulição que estourou dias depois. No dia 19 de março, lá em São Paulo, ocorreu, após ampla divulgação nos meios de comunicação disponíveis à época, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Então, todo regime que flerta com o fim da democracia lança a mão também das ruas, sabe ocupar os espaços públicos com suas pautas de costumes, de apelo de fundamentalismo religioso com pretensões teocráticas, de moralismos, escondendo por trás disso os reais interesses econômicos das frações de classe no Brasil associadas ao grande capital internacional. Observem o nome dessa marcha: Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso aqui soa muito contemporâneo, né? Pois é contemporâneo mesmo. De 25 a 27 de março ocorre aquilo que a bibliografia registra com o nome de Revolta dos Marinheiros, no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. E Jango anistia os marinheiros. Eles pretendiam, entre outras coisas, uma cidadania plena, direitos políticos para eles. Isso foi considerado pela cúpula das Forças Armadas como uma grande afronta à disciplina, à hierarquia militar, e Jango anistia os marinheiros. Aqui cabe destacar o nome de uma figura que eu já mencionei há pouco. Carlos Lacerda era o principal porta-voz na imprensa e na esfera pública.
a defender, abre aspas, o uso legítimo das Forças Armadas para salvar o Brasil do comunismo. O Brasil não estava às vésperas de uma revolução comunista, infelizmente, na minha opinião. Ali se tratava de um conjunto de reformas dentro do modo de produção capitalista, porém subtraindo o Brasil da condição de país capitalista dependente, periférico, subalterno, curvado diante do grande capital internacional e dos países capitalistas centrais. Claro que interesses materiais das classes populares, das classes trabalhadoras, seriam atendidos, é evidente. Isso irritou profundamente a grande burguesia brasileira, que, em geral, é associada ao capital internacional. No dia 30 de março, houve uma reunião entre João Goulart e sargentos das polícias militares e das Forças Armadas no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro. Esse foi, digamos, o pingo, a gota d'água definitiva num copo que já estava cheio há mais de 15 anos. Né? A reunião foi vista pela cúpula das Forças Armadas como criadora de um desequilíbrio pró-Jango e a favor das suas reformas de base. Quero voltar um pouquinho aqui no papel da Igreja Católica nesse período, mas não só. De boa parte também das igrejas protestantes históricas. Era a configuração do cristianismo naquele momento. Não havia ainda as chamadas pentecostais e menos ainda as neopentecostais. Mesmo dentro da Igreja Católica e das igrejas protestantes históricas, como presbiterianos, luteranos e metodistas, entre os metodistas um pouco menos, havia base de apoio porque o espectro do comunismo, o factoide de que o Brasil estaria às portas de uma revolução comunista, mobilizava essa massa de desinformados e que tinham a cabeça feita pelo medo desse fantasma. Então havia uma base social de apoio de que foi evidência explícita a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em São Paulo. Muito bem. O golpe de 64 ele não foi dado no dia 31 de março. Ele é um processo contínuo, mas os momentos cruciais dele ocorreram na madrugada de 1º de abril, com o deslocamento de tanques, tropas militares de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, passando ali por Juiz de Fora, por Volta Redonda. Depois eu vou falar um pouco do episódio de Volta Redonda, que tem uma importância muito grande nesse contexto. E 2 de abril. Eu costumo, inclusive, situar a data do golpe mesmo em 2 de abril. Por quê? Às 2h40 da madrugada de 2 de abril, já com as tropas militares, os tanques do Exército, ocupando as ruas do Rio de Janeiro, o canalha, a expressão foi do Tancredo Neves, que quando ocorreu o que eu vou dizer aqui, ele gritava do plenário do Senado, do Congresso, canalha, canalha, canalha. Então eu só estou citando Tancredo Neves. Tancredo Neves, gritando canalha, assistiu ao senhor Auro de Moura Andrade, presidente do Senado e, consequentemente, presidente do Congresso Nacional, a declarar vaga a presidência da República, sendo que João Goulart estava em território nacional no Rio Grande do Sul. Ali, inclusive, Brizola tentou convencer Goulart a resistir. Uma parte das Forças Armadas, notadamente do Exército, se dispunha a resistir, a derrubar os golpistas. João Goulart, naquilo que muitos avaliam ter sido um erro, João Goulart não optou pela resistência. Muito bem. Auro de Moura Andrade declara vaga à presidência da República e, dando um verniz de legalidade, de constitucionalidade, declara que Ranieri Mazzilli deveria ser empossado. Ranieri Mazzilli era o presidente da Câmara Federal.
e assim dispunha a Constituição, no caso de vacância, o presidente da Câmara Federal assumiria a presidência. Mas a presidência não estava vaga. João Goulart estava exatamente em território nacional. Nós temos que trazer à luz do dia um outro agente do Estado brasileiro que sacramentou o golpe. O então presidente do Supremo Tribunal Federal, o juiz Álvaro, o ministro Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, deu a legitimidade constitucional que o golpe queria ter. Então, nós tivemos aqui o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal e o presidente do STF, no dia 2 de abril, sacramentando o golpe. Ali o golpe se consuma. Eu quero destacar também, em termos de elementos de conjuntura, a situação da economia no período João Goulart. Como é que era a economia naquele momento? Evidentemente, articulado pelos interesses estadunidenses e pelos grupos empresariais estadunidenses, houve uma redução dos investimentos estrangeiros no Brasil. Claro, sufocar a economia. A inflação vinha conhecendo um processo crescente. Ela era de 50% ao ano em 1962, pulou para 75% em 1963, e havia uma projeção no começo de 64 que naquele ano, o ano do golpe, ela chegaria a 140%. Isso daí corrói o poder de compra, notadamente das classes trabalhadoras. E aqui eu quero destacar, e para tanto eu peço que vocês vejam a postagem que eu fiz aqui no bate-papo da transmissão, do magnífico documentário dirigido por Camilo Tavares, o dia que durou 21 anos. Camilo Tavares é filho de Flávio Tavares, depois eu vou citar um pouco do pai dele. Esse documentário talvez seja o mais importante, porque ele veiculou na linguagem cinematográfica as evidências documentais quanto à participação dos Estados Unidos no golpe de 64. Aliás, a atuação dos Estados Unidos já vinha se dando na preparação anos antes. Por exemplo, os Estados Unidos aportaram dinheiro para campanhas eleitorais de opositores a Jango. Ele financiou a criação e a atuação do IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, um nome bonitinho e cafajeste, canalha, mentiroso, não tinha nada de democrático. O que o IBAD fazia? Ele produzia conteúdos anticomunistas para a TV, rádios, jornais. Houve dinheiro estadunidense para as eleições parlamentares no Brasil em 1962, em um volume maior do que lá nos Estados Unidos se gastou com a eleição presidencial de Kennedy em 1961. E às vésperas do golpe, em 64, houve uma movimentação de navios de guerra para a costa brasileira, a partir da base militar estadunidense na Costa Rica, mas isso acabou não sendo necessário, foi até interrompido. Por quê? Porque não houve resistência pela defesa do governo constitucional, democraticamente eleito, de João Goulart. O golpe foi perpetrado, portanto, literalmente com interferência clara dos Estados Unidos na preparação, na realização do golpe e no pós-golpe. Eu vou destacar aqui um trecho da carta, isso está no documentário a que me refiro. Existe uma carta do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lyndon Gordon, ao presidente dos Estados Unidos, em que ele diz o seguinte, abre aspas, vou citar em português. Diz o embaixador dos Estados Unidos no Brasil ao presidente dos Estados Unidos no dia 27 de março de 64. Abre aspas. Tanto eu quanto meus assessores acreditamos que nosso apoio deve ser dado aos golpistas. Ele não tem problema com o termo. Para ajudar a impedir um desastre grande aqui. Desastre que pode transformar o Brasil na China da década de 1960. Fecha aspas.
Esse documentário, dirigido por Camilo Tavares, é uma preciosidade. Eu reputo o melhor, e olha que eu vou mostrar vários documentários daqui a pouco aqui importantes, o melhor documentário a respeito. Muito bem. Realizado o golpe, começa a ditadura militar. Quero lembrar que o uso da tortura, o recurso à tortura, não se deu apenas após o ato institucional de 68, o ato institucional no município, que eu vou mencionar daqui a pouco. No dia 1º de abril, já se arrastava pelas ruas de Recife lideranças. Gregório Bezerra, por exemplo. O pau comia solto. Militares legalistas, nacionalistas de verdade, foram mandados para a reserva. Alguns foram presos, alguns foram torturados. Daqui a pouco eu vou mostrar num livro que menciona essa situação dos militares, da esquerda militar no Brasil. Muito bem. Ainda em 1964, veio o ato institucional número 1. O que ele previa? Cassação de mandatos legislativos, suspensão de direitos políticos, redução dos poderes do judiciário contra atos da presidência da República. Estava prevista a realização de eleição presidencial para 1965. E a conversa fiada de Castelo Branco era, não, nós vamos dar um golpe aqui, nós vamos fazer a revolução. Eles nunca falaram golpe. A disputa de, eu vou usar um termo contemporâneo que eu odeio, mas vá lá. A disputa de narrativa já estava posta ali. Os golpistas chamavam o seu movimento de revolução. Então o Castelo Branco verbalizava, não, haverá eleição em 65. Isso fez com que, no exílio, João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda discutissem a formação de uma frente ampla para fazerem frente ao mal maior, a ditadura. Olha que coisa, hein? Que aprendizado, hein? Aí veio o ato institucional número 2, em 65, que estabeleceu eleições indiretas para a presidência da República e alteração no funcionamento dos poderes legislativo e executivo. Então, a promessa de que em 65 haveria eleição foi para o brejo. Em 66, houve 2 atos institucionais. O de número 3, que também estabeleceu eleições indiretas para governos estaduais e prefeituras de capitais e cidades consideradas de segurança nacional, como, por exemplo, Volta Redonda e Santos, que não eram capitais, mas eram cidades estratégicas. Santos, Porto e Volta Redonda, sede da Companhia Siderúrgica Nacional. E o ato institucional número 4, também de 1966, convocou o Congresso para discutir o que viria a ser a nova Constituição, a de 1967. O regime se fechava, a esquerda se organizava em formas mais contundentes de luta, quando veio, em 13 de dezembro de 1968, cuja redação foi de autoria do senhor Rondon Pacheco, que é uma das divindades homenageadas aqui em Uberlândia, com o nome de avenida, com o nome de um monte de coisa, veio o ato institucional número 5, o AI-5, o mais truculento da ditadura, o mais ditatorial dos atos institucionais. O que ele fazia? Ele suspendia o habeas corpus, estabelecia uma mordaça no judiciário, prisões ilegais, ele foi o pavimento para a tortura, estabeleceu censura prévia da imprensa, teatro, cinema, rádio, TV, aumentou os poderes presidenciais para caçar mandatos eletivos. Depois veio o fechamento do Congresso. A ditadura, portanto, ela se agravou em 68, mas ela começa no dia 1º de abril de 64. Por que eu estou destacando isso? Porque anos depois, a Folha de São Paulo, e isso fez com que eu deixasse de assinar a Folha de São Paulo, mesmo sendo aporrinhado anos à frente, para que eu voltasse a ser assinante, eu explicava por que nunca mais assinaria a Folha de São Paulo.
A Folha de São Paulo chamou a ditadura de dita branda. Como dita branda? Até a Folha de São Paulo forneceu automóveis para transportar clandestinamente presos políticos da prisão para os aparelhos de tortura. E, além disso, houve um historiador, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, que chamou e ainda chama a ditadura de dita curta, porque para ele só foi ditatorial o período que vai do AI-5 em 68 à anistia em 79. Conversa fiada. Esse período talvez tenha sido mais truculento, mas ele se prolongou. Se prolongou para além de 79 e ele começou antes de 68. Quero lembrar aqui que a tortura é, de fato, uma atividade desumanizadora. Ela reduz o ser humano que está sendo torturado a uma coisa, a algo sobre o que o torturador tem pleno poder. É pior do que a escravidão, embora a própria escravidão deva ser considerada uma forma de tortura. Mas veja que coisa, qual espécie animal faz tortura além da espécie humana? Nenhuma. Então vamos ter clareza disso. A tortura ela é uma atividade desumanizadora realizada apenas pela humanidade, por segmentos dela. A sequência da ditadura comportou, e eu não vou entrar muito nisso, porque há aulas específicas sobre vários pontos aqui, mas veio a luta contra a carestia, porque a perda do poder de compra da classe trabalhadora e mesmo da classe média vai se acentuando, pelo menos da classe média baixa. A luta por uma anistia ampla, geral e restrita nunca incluiu anistia para os torturadores, mas o arranjo por cima, a transição pelo alto, a revolução passiva que se deu no Brasil quanto a isso, incluiu anistia para torturadores. Só que tortura é um crime imprescritível. Vamos nos lembrar que, quando já se anunciava uma tímida abertura política, militares organizaram o famoso atentado ao Rio Centro, em que, pela incompetência desses imbecis, a bomba que seria colocada e depois atribuída à esquerda estourou no colo do subalterno do oficial. Era um oficial e um subalterno, e ele não teve habilidade para montar a bomba direita, a bomba estourou no colo dele. O que nós conhecemos no Brasil foi uma abertura lenta, gradual e segura. Nós não tivemos uma devida justiça de transição. Justiça de transição é o nome que se dá ao período de acerto entre o regime ditatorial e a retomada da democracia. E quais são os direitos da justiça de transição? O direito à verdade, o direito à memória, o direito à justiça, o direito à reparação e o direito à reforma institucional para que se tente prevenir novos fenômenos ditatoriais. O Brasil não fez esse dever de casa, o Brasil não fez essa lição, diferentemente do Uruguai, da Argentina, do Chile. Cada país, a seu modo, fez a justiça de transição. O Brasil não fez. E nós estamos colhendo, desde 2016, passando pelo que houve nas eleições de 2018, 2022 e agora 8 de janeiro, e agora esse papo furado de anistiar quem atentou contra o Estado Democrático de Direito em 8 de janeiro, esse é o preço que se paga por não termos feito uma justiça de transição. Ainda é tempo, mas não é cancelando atos de repúdio ao que se deu há 60 anos, não é suspendendo ou desistindo de Museu da Memória e de Direitos Humanos que nós vamos fazer essa justiça de transição. Mas nós não dependemos de decisões governamentais para fazermos a resistência. E esse curso do CDL é uma demonstração disso. Eu quero, antes de mostrar alguns livros e alguns vídeos, fechar com uma reflexão muito breve aqui. Ali pela década de 60 no Brasil, dando eco a um debate que ocorria na Europa, muito se falou da democracia como valor universal. Berlinguer é o autor dessa tese. E o eurocomunismo, o chamado eurocomunismo, a endossou de certa forma. Eu quero me contrapor frontalmente a isso,
Porque a democracia não é um valor universal. Primeiro, ela não é um valor. Por que ela não é um valor? Ela é um regime político e sua correspondente forma de Estado. O capitalismo comporta arranjos diferentes quanto a regime político, ou seja, a relação entre sociedade civil e Estado, e quanto a formas de Estado, o arranjo interno ao aparelho do Estado. A democracia é, ao mesmo tempo, um desses regimes possíveis e sua correlata forma de Estado. A ditadura que nós conhecemos na América do Sul é outra. Né? É um outro regime político e correlata forma de Estado. E o fascismo é uma ditadura de tipo específico. Porque enquanto as ditaduras que conhecemos na América do Sul, nos anos 60, 70, 80, as ditaduras convencionais, elas desestimulam a participação política, o fato é que o fascismo estimula a participação política em torno da ideologia oficial. Bom, eu já estou recebendo aqui uns recados de que meu tempo acabou ou está acabando. Rapidamente eu vou mencionar aqui alguns documentários importantes para aprofundamento dessa questão aqui. O primeiro que cito é esse, de Silvio Tendler, Jango. Mostra muito o processo do governo João Goulart e do início da ditadura e do desenvolvimento dessa desgraça. Dossiê Jango é um magnífico documentário, é um filme de Paulo Henrique Fontenelle, importantíssimo. Considero muito relevante. Cidadão Boylisey é um documentário que mostra como esse canalha do grupo Ultragás organizou a cotização de recursos para o estabelecimento do aparelho de repressão e de tortura, da Operação Bandeirantes e seus desenvolvimentos. Batismo de Sangue. Tem um livro de mesmo nome, de autoria de Frei Beto. O filme é dirigido por Elvésio Raton. Frei Beto considera que o filme é muito fidedigno ao seu livro, mostra a história de aproximação entre dominicanos e Marighella. E, evidentemente, o filme sobre Marighella. Vou aqui, depois eu vou colocar no bate-papo, tá, gente? Porque eu já estou estourando, de fato, o tempo. Mas eu quero apenas destacar esse livro aqui, A Esquerda Militar no Brasil, de João Quartim de Moraes, que mostra que uma parcela das Forças Armadas foi o primeiro grupo vítima da ditadura porque eram militares legalistas, nacionalistas. A importante contribuição de Jacó Gorender, o Combate nas Trevas, mostrando a esquerda brasileira que enveredou pela luta armada. E, para encerrar, de fato, quero trazer aqui Memórias do Esquecimento, de Flávio Tavares, contando a própria história dele. Aqui vocês veem uma foto em que ele aparece, né, num processo de sequestro. Ele foi um dos resgatados da prisão em função de uma ação de resistência. Flávio Tavares, pai de Camilo Tavares, autor desse importante documentário O Dia que Durou 21 anos. Bom, aqui acabaram de me dizer que eu ainda tenho um tempinho para permanecer até 15 horas. Então eu vou continuar mostrando alguns livros aqui. Não vou parar com isso, não. Projeto Brasil Nunca Mais. Um projeto capitaneado por Paulo Evaristo Arnes e também pelo ex-secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, um presbiteriano, me foge agora aqui o nome. Isso aqui é baseado em IPMs, Inquéritos Policiais Militares. É em cima de documentos oficiais. Isso aqui é um documento histórico muito importante. No mesmo sentido, o livro de Nilmário Miranda e Carlos Tiburcio, Dos Filhos desse Solo. Aqui estão separados pelas respectivas organizações políticas, como PCdoB, POLOP, Ação Popular, entre outras, todos os jovens que foram à luta armada no momento em que o regime se fechou de maneira
brutal, escandalosa. Caparaó, a primeira guerrilha contra a ditadura, anterior mesmo à guerrilha do Araguaia, uma contribuição muito importante. Quero citar 2 livros de Caio Navarro, de Toledo, cientista político, que tem grandes contribuições para entendermos esse processo aqui. Intelectuais e Política no Brasil, a experiência do ISEB, que foi um instituto que reuniu nacional-desenvolvimentistas, trabalhistas, socialistas, democratas, comunistas, na perspectiva que acaba como que culminando, né? Acaba como que culminando nas reformas de base, tendo nelas suas expressões. De autoria ainda de Caio Navarro de Toledo, como organizador, 1964, Visões Críticas do Golpe, Democracia e Reformas no Populismo. E o último livro que vou citar aqui, de Heloísa Maria Murgel Starling, Os Senhores das Gerais. Mostra o papel que Magalhães Pinto, empresários aqui de Minas Gerais, tiveram na organização do golpe de 64. Não é fácil discorrer sobre esse assunto em tão pouco tempo, e nem era minha pretensão esgotá-lo, mas é convidar todos vocês a aprofundar o conhecimento sobre a verdade, sobre a memória, sobre o trágico legado da ditadura, da tortura. Se nós não conhecemos adequadamente esse período, tendemos a repeti-lo, nem que seja pelo crescimento de uma massa ignorante, robotizada por fake news, que é a forma contemporânea de fazer o que o IBAD fez, financiado pelos Estados Unidos, na preparação do golpe ao longo de muitos anos. Não se dá um golpe da noite por dia. É isso, quero agradecer a oportunidade aqui. Vou passar aqui a palavra aqui direta ao Pedro Barbosa, que eu estou vendo que já está aqui na sala. Quero agradecer, convidar e estimular vocês a acompanharem nesses 4 sábados de abril, sempre às 14 horas até às 16 horas, para que tenham a possibilidade de acompanhar as reflexões sobre os movimentos de resistência. O meu papel aqui hoje foi um pouco diferente, foi numa dimensão de trazer para vocês elementos dessa conjuntura. Muito mais poderia ser dito, né? Muito mais poderia ser apontado. E para não deixar de falar do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, quero mencionar 2 episódios anteriores à democracia corintiana. Em 4 de novembro de 69, Marighella foi assassinado. Dias depois, ocorreu um clássico no Pacaembu, Corinthians e Palmeiras. E o insuspeito palmeirense, Aldo Rebelo, do meio da torcida do Palmeiras, viu um cartaz sendo levantado na torcida do Corinthians, dizendo Viva Marighella! Anos depois, em 79, 10 anos depois, a torcida Gaviões da Fiel empunhava nas arquibancadas do Morumbi, uma das casas que temos em São Paulo, uma faixa anistia ampla, geral e restrita. Tudo isso antes da democracia corintiana, movimento de 82 e 83. A história é assim. Precisamos registrar os momentos e as simbologias da luta popular contra a ditadura. Um grande abraço a vocês. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.